Então, não tem como eu falar disso pra vocês se vocês não têm noção de uma anatomia básica, né. Então, esse é o fígado, e nós dividimos ele em lobo direito e lobo esquerdo, certo. Essa é a fissura do ligamento falciforme, embaixo a fissura do ligamento redondo, e temos aqui a aorta, né, que vai prover também a parte arterial através da artéria hepática, que é um ramo aí do tronco celíaco, e aqui atrás nós temos também a veia cava inferior, tá bom. Essa aqui é a vesícula biliar, então assim, onde entram essas estruturas, a gente chama de hilo hepático. E uma coisa que vocês podem achar: "Nossa, mas é muito específico e tal". Não é, porque a gente precisa saber a segmentação hepática para conseguir localizar essas lesões, e isso faz total diferença no nosso laudo e para o cirurgião que vai receber ou enfim. É uma coisa muito importante, tem que saber, cai em prova de residência, então assim, vai decorando aos poucos, não se desespera, tá bom? A gente usa de base aqui em cima as veias hepáticas que vêm da veia cava, então a veia hepática média, a direita, a esquerda, e para dividir superiormente e inferiormente os segmentos, a gente vai usar os ramos da veia porta. Esse aqui é o tronco, esse é o ramo direito, esse é o ramo esquerdo. E como funciona essa segmentação, né? Não saiu aqui no slide, mas basicamente tá mais pra frente, eu deixo pra falar lá, então calma aí. É, a gente tem que lembrar também de como que a gente divide os segmentos, né? Como que a gente divide o corpo humano para conseguir visualizar, principalmente nos métodos de imagem, mas para você ter uma visão 3D das coisas, ok? Então vamos lembrar aí nosso conhecimento de anatomia, certo? Então esse é o plano sagital, a gente vai cortar o corpo aqui ao meio e vai enxergar duas metades, né? Uma direita e uma esquerda. Esse é o plano coronal, então você vai cortar como se fosse o corpo dessa forma, tem uma parte que é anterior e uma parte que é posterior. E também temos o plano axial, que você vai cortar como se fosse assim, né? Imagina como se fosse uma serra elétrica, um laser, que você corta a pessoa desse jeito, e aí você vai enxergar os pedaços. Então você vai dividir em parte superior e parte inferior. Vamos lembrar também como que nós enxergamos, como que eu vou saber que lado é direito, que lado é esquerdo, isso ficou um pouco confuso, né. Então, gente, para lembrar disso, sempre pense em como você veria o paciente dentro de uma tomografia, com a cabeça para lá e os pés voltados para você. Então você está enxergando a toma, a ressonância dessa forma, ou seja, todas as estruturas que estiverem do lado de cá, é o lado direito, porque é o lado direito do paciente, ok? E todas as estruturas que estiverem do lado de cá, vão ser do lado esquerdo, que é o lado esquerdo do paciente, sempre visualizando isso, cabeça para dentro, pés para fora, ok? Então era isso aqui que eu estava querendo lá no começo, que eu deixei um pouco para depois. Então, basicamente, esse reloginho ajuda a gente na segmentação hepática, ok? Por quê, né? Nós temos o segmento um que é o caudado, ok? E aqui, como eu ensinei para vocês, tudo que tá para cá é lobo direito, certo? O que tá para cá é lobo esquerdo. Então, vamos seguir a ordem. O 1, ele é avulso, lembra disso. Então, lembra que o 1 é o caudado, ele fica aqui pertinho da veia cava. Lembra que relacionado a ele também tem a fissura do ligamento venoso, isso também cai em prova, tá bom? Então, continuando, esquece o 1, lembra que ele é meio avulso, e aí a gente vai continuar a nossa contagem, beleza? Esse aqui é o segmento 2. E aí, a gente sempre divide dessa forma. Então, o que, que a gente tem que pegar aqui, ó? Eu falei para vocês que vem da veia cava inferior, nós temos as veias hepáticas. Aqui seria a veia hepática média, aqui a esquerda e aqui a direita, correto? Então, aqui a esquerda vai dividir entre 2 e 4. Aí você me fala, cadê o 3? Ele está lá embaixo. Então, você corta como se fosse na vertical sempre, ok? Para você fazer essa contagem. Então, 2, embaixo do 2 vai estar o 3, ok? Aí que a gente segue para o 4. E aí a gente volta lá para cima. Então, 4A e 4B que está embaixo do 4A, certo? E aqui dividindo, né? Então, o que divide o lobo esquerdo do lobo direito é a veia hepática média, que é essa que estaria aqui no meio. Então, aqui nós já temos o lobo direito, correto? E aqui virou uma bagunça, né? Meu Deus, 8, 7, o 5 tá pra cá, o 6 tá pra cá, e agora, né? A gente tem essa regra que a gente chama de regra do relógio. Então, aqui você vai começar a fazer como se fosse um relógio mesmo. Você vai seguir no sentido horário e vai começar aqui de baixo. Ó, você tava contando, né? Vamos voltar aqui. O 1, avulso, beleza? Então, a gente começou no 2. Embaixo do 2, o 3, voltei pro 4. 4A, 4B. Você vai começar a contar, fazer essa regra do relógio aqui do ladinho do 4B, ok? Então vamos daqui. Então, ó, você tem que imaginar como se fosse um relógio. Do jeito que nessa posição que ele tá aqui, o ponteiro vai fazer exatamente assim, correto? Vai fazer dessa forma no sentido horário. Então, 5, segue o ponteiro, 6, o ponteiro tá subindo, 7, e por fim ele vai terminar no 8, ok? Então essa é a regra do relógio. A priori, eu usava muito essa regra quando eu comecei, né? Porque é difícil pra decorar de primeira, eu concordo plenamente com vocês. Mas depois acho que fica mais fácil se você já decora direto e pronto. Eu já decorei 8, 5, 7, 6, entendeu? Então vai do gosto de cada um, isso aí é mais pra tentar lembrar, familiarizar, tá bom?